Então, muito boa tarde a todos, bem-vindos à Feira do Livro e ao debate da Universidade Católica Editora, que está a promover aqui nesta tarde de dia 6. O que pensámos nesta tarde foi trazer aqui à feira um debate sobre os desafios e as motivações da escrita biográfica, isto no âmbito de uma coleção chamada Timeline. A coleção Timeline tem o apoio da Fundação Amélia de Melo, que tem aqui a representação do Dr. Jorge Quintas, a quem agradeço também a disponibilidade, e representam um desejo de biografar as grandes personalidades ligadas à Universidade Católica Portuguesa. Neste momento a coleção já tem 2 volumes editados, cujos autores estão aqui presentes e vão ser os oradores, e também o próximo volume, que está já no prelo. Temos a honra de ter também connosco a autora do próximo volume e que irá ser a moderadora, a Joana Reis. Portanto, vou fazer uma breve apresentação dos oradores. Portanto, temos o professor Carlos Murjão, professor catedrático da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Editora e autor do primeiro volume desta coleção, em que escreveu a biografia do padre José Bacelar Oliveira. Temos também connosco a Paula Borges dos Santos, que é investigadora principal do Instituto Português de Relações Internacionais da Nova, FCSH, e que é autora do segundo volume desta coleção, dedicado à biografia do Dom António Ribeiro. Como já vos referi, a moderadora Joana Marques Reis é jornalista, ex-aluna da Universidade Católica no curso de Comunicação e no curso de Ciências Políticas e autora do terceiro volume, como já referi, desta coleção, que vai ser dedicada à biografia do professor Mário Pinto. Sem demoras, então, passo a palavra à Joana Reis e desejo a todos uma boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde a todos e obrigada por este convite, obrigada por nos terem desafiado aos 3 também para esta coleção que ainda está a ser construída. E, antes de mais, só uma pequeníssima nota: nós estamos aqui a celebrar vidas, não é, nas nossas biografias, e já agora saudar os 100 anos que se celebram hoje do professor Adriano Moreira. Foi meu professor na Universidade Católica, portanto acho que faz todo o sentido, e 100 anos também não é para qualquer um, portanto aqui fica também uma palavra para o professor Adriano Moreira. Quando estava a preparar aqui os nossos desafios e motivações da escrita biográfica, lembrei-me de trazer para aqui hoje, para o começo da conversa, o Eduardo Lourenço, quando era muito jovem, que terá escrito qualquer coisa como isto: há uma flor que cresce num vale onde ninguém foi, e cresce e rejuvenesce para ninguém. Dizem que é a mais bela que na terra floresce, mas que importa, se ninguém pode ver, está morta. Pois o que é crescer e rejuvenescer para ninguém? Lembrem disto a propósito dos nossos biografados e do que é ver a luz do dia, às vezes pela primeira vez de forma sistematizada, ou que possa ser apresentada a terceiros. Começo aqui, se calhar, pela nossa autora da biografia de Dom António Ribeiro, e pergunto se não há, ou se há ainda, a possibilidade de falar na alegria de encontrar coisas perdidas, coisas que nunca ninguém viu, se esse é o grande desafio e ao mesmo tempo a grande vantagem de fazermos uma biografia como esta. Vou pedir aqui emprestado este microfone. Boa tarde, Joana. Cumprimento a editora da Universidade Católica, também o Dr. Jorge Quintas e quem nos ouve. É com muito gosto que estou aqui nesta conversa para um tema que é desafiante e que realmente faz pensar, mesmo quando se acaba o trabalho da escrita de uma biografia, permanecem várias questões. Há sempre esse gosto pela descoberta. Eu falo a partir da história, que é a minha área de formação, e este livro, este meu contributo para a coleção, foi escrito precisamente a partir do olhar historiográfico. Nesse sentido, uma biografia representa posicionar-nos em relação ao que já existe tratado, à forma como a nossa personalidade, a nossa personagem, mais correto talvez falar em personagem, foi já explicada, leituras já mereceu,
E a história dá aqui um aporte significativo e diferente neste sentido. Pode convocar o trabalho de documentos novos, fontes que ainda não tinham sido exploradas. E esse trabalho representa, por si só, quando se trabalham documentos inéditos ou que merecem leituras mais aprofundadas, apesar de já serem conhecidos, traz sempre um elemento de novidade. Mas para quem nos ouve, isto parece fácil, não é? Mas aceder a documentos que às vezes sabemos que existem, nem sempre é possível, ou nem sempre é fácil, e leva muito tempo. Como é que foi no seu caso? Ainda antes de responder, dizer-lhe só que é assim, a grande novidade muitas vezes na escrita de uma biografia também não reside tanto nas fontes, mas nas questões que nós colocamos. O que é que nós perguntamos, o que é que nós queremos revelar, quais são os problemas que conduzem a nossa investigação. Muitas vezes a novidade está aí. Podemos não ter fontes exatamente novas, mas com as perguntas que fazemos, se colocamos no novo ângulo, vamos apanhar com certeza ângulos novos que ainda não foram lidos e discutidos. No meu caso, esta biografia é um bocadinho particular. Ela na verdade resulta de um trabalho de muitos anos. A primeira vez que eu escrevi sobre o D. António Ribeiro foi em 2002, quando estava a fazer a minha tese de mestrado, e aí escrevi sobre a sucessão do Cardeal Cerejeira e quais as motivações da Santa Sé para terem escolhido o António Ribeiro, e acompanhei o trabalho do D. António durante o processo de transição para a democracia e a forma como geriu um conflito importante, que foi o conflito da Rádio Renascença. Portanto, o D. António para mim era uma figura que eu já tinha parcialmente abordado, que sempre me interessou, um homem que eu admiro, e portanto não foi um contacto novo pela primeira vez, não é? Resulta muito do interesse meu, que ao longo dos anos depois fui reunindo várias peças, vários documentos que estão aqui depois, mas no último esforço final, que foi consultar também o espólio do D. António como Patriarca de Lisboa. Aproveitar para passar aqui a palavra ao nosso outro autor. No seu caso, houve deslumbramento com a descoberta? Como é que foi? Boa tarde. Começo por cumprimentar os colegas da mesa, cumprimentar também o público, cumprimentar a Católica Editora e a Fundação Amélia Melo, do professor do Dr. Jorge Quintas. Não sei muito bem como responder à sua pergunta, mas vou tentar dar uma volta a ver se lá chego. Existem vários tipos de vidas. Cada um de nós tem vários tipos de vidas. Temos uma vida biológica, temos uma vida social, alguns têm uma vida política, uma vida histórica, e há depois uma outra vida que é a vida biográfica. A vida biográfica é a coisa mais difícil de captar. A vida biográfica não é nem a vida que alguém conta a si próprio, nem é a vida que o biógrafo consegue contar, é outra coisa difícil de apreender. No fundo, essa vida biográfica é, eu espero não estar a criar um grande nevoeiro semântico com aquilo que vou dizer, é o mistério que cada um é para si próprio e que é para os outros, porque é para si próprio. E por conseguinte, quando o biógrafo procura chegar a essa vida biográfica, por muitos documentos que ele tenha, por muitas fontes que tenha, por muito cuidado que tenha no tratamento das fontes, sente sempre que está na presença de um enigma. Tem que contar uma história, tem que contá-la bem, tem que contá-la de forma agradável, tem que contá-la de modo a que ela seja minimamente inteligível, mesmo que às vezes não me pareça ser muito, mas é sempre uma dificuldade defrontarmos com um enigma. Mas essa dificuldade é daquelas dificuldades inultrapassáveis da vida. Não é uma coisa que nós possamos ultrapassar, é algo com que todos nós vivemos, na relação que temos connosco, na relação que temos com os outros. Em relação ao Padre Bacelar, em concreto, eu tive a oportunidade de tratar alguns textos que penso que ninguém tratou, e, se me perdoarem a vaidade, direi que os tratei de uma forma original, de uma forma correta
e de uma forma que revelou aspectos até agora menos conhecidos da personalidade deste biografado. E dentro desses documentos eu salientaria, aliás eles estão todos citados no livro e portanto podem procurá-los se quiserem ter o trabalho de o fazer. Eu citaria um pequeno texto que ele escreve, que não é um texto filosófico, nem um texto de intervenção, não é um texto de espiritualidade, tenho alguma dificuldade em classificá-lo literariamente. É um texto que escreve para o suplemento de uma revista de Braga, uma revista de espiritualidade, mas o texto não é de espiritualidade, o texto chama-se, é um dos textos mais curiosos de Padre Bacelar e dos mais bonitos que eu li, chama-se O Meu Pai, um dos Nossos Cristãos. E esse texto dá-nos uma visão do que seria ser um católico numa paróquia, numa diocese rural, nos anos 20 e 30 do século XX, num ambiente político muito conturbado. Estamos no final da República e no início do Estado Novo. Esse texto, pelo que diz, também pelo que não diz, mas sobretudo pelo que diz, é um texto que revela, talvez como nenhuma outra confissão pública, daquelas que todos nós conhecemos e lemos em muitos sítios, aquilo que era de facto Padre Bacelar e, de alguma forma, a complexidade da sua personalidade. O outro conjunto de textos é o acervo documental que eu tive a possibilidade, graças ao Sr. Dom Manuel Clemente, de consultar no Arquivo do Patriarcado, que é toda a correspondência que Dom António Ribeiro tem com, justamente, com Dom António Ribeiro, com o Patriarca na altura e também Magnus Chanceler, primeiro Magnus Chanceler, não sei se é primeiro, não é o segundo, Magnus Chanceler da Universidade Católica. E essa correspondência é uma correspondência, primeiro, muito vasta, é uma correspondência que tem vários níveis, porque é uma correspondência oficial, em papel timbrado, da Universidade Católica Portuguesa. Há uma segunda correspondência que já não é bem oficial, embora continue a ser em papel timbrado da Universidade Católica. E há uma terceira correspondência que é em papel sem timbre, portanto, digamos, privado ou pessoal. E os temas, os problemas intercruzam-se, ou seja, o Padre Bacelar nunca distingue completamente aquilo que é estritamente oficial, digamos assim, e aquilo que é privado. E essa correspondência é muito interessante porque revela as dúvidas, as hesitações, as dificuldades, mas ao mesmo tempo revela um espírito combativo, uma capacidade para fazer e para não desistir, mesmo nas maiores adversidades, que o torna uma personagem muito curiosa. Deixem-me só, eu vou já terminar, sei que estou a falar muito, mencionar um pequenino aspecto de uma dessas cartas a Dom António Ribeiro, já não sei qual dos três níveis é que ela pertence, mas é indiferente, em que depois de uma série de discussões muito acerbas dos inícios da Universidade Católica, estamos ainda nos anos 60, com os seus colaboradores mais próximos, com quem ele se desentendia frequentemente, e depois de alguns ataques de que foi vítima com alguma injustiça, creio eu, diz o Padre Bacelar, nós jesuítas, nós nos exercícios espirituais aprendemos a lidar com estas coisas, mas depois, quando temos que lidar com elas na vida real, tudo se torna muito difícil e eu às vezes não sei se consigo. E eu refleti sobre esta afirmação porque achei não apenas um testemunho de um episódio da sua vida, mas encontrei uma profunda verdade. No fundo é essa verdade que o biógrafo pode tentar reconstituir. E a verdade, no fundo, é esta. As teorias que nos ajudam a viver são muito boas, mas a vida é muito mais complicada do que as teorias. E as melhores teorias estão sujeitas a falhar, não por deficiência das teorias, mas porque é mesmo assim. Porque elas não podem englobar a riqueza que a vida tem. De modo que, concluindo, eu diria que o Padre Bacelar é uma personagem muito contraditória, ao mesmo tempo fascinante,
eu tive um gosto imenso em fazer esta biografia, deu-me mais gosto de fazê-la do que alguns textos teóricos que eu publico em revistas científicas. Para não ficarmos aqui só nos nossos biografados, porque temos que convencer as pessoas a comprarem os livros para saberem mais sobre os nossos biografados, perguntava aqui sobre as estratégias dos autores das biografias, porque isto é sempre complicado, é uma grande responsabilidade escrever sobre a vida de alguém, não é? Juntar as peças do puzzle para que tudo faça sentido e para que ainda haja alguma novidade se possível, e para que se revele o que nunca foi revelado, e para que não se cometam erros, e todas essas questões. Qual é a estratégia? Vai avançando de forma cronológica no seu caso? Como é que avança na orientação da biografia? Eu acho que há um conjunto de bons princípios que um biógrafo deve seguir. Varia muito, até porque o género biográfico está em constante processamento, como outros géneros, e no campo das biografias os últimos 20 anos têm sido muito ricos, quer no aparecimento de géneros subespecializados, por exemplo, biografias femininas, biografias negras, para além da tradicional e clássica biografia política, que foi aquela que se impôs mais até junto do grande público. Mas há um conjunto de bons princípios e esses bons princípios podem não necessariamente respeitar a ordem cronológica do biografado. É legítimo seccionar, escolher um período da vida em função do ângulo daquilo que se quer captar. Por exemplo, eu poderia ter concentrado simplesmente esta biografia no período em que Dom António foi bispo de Lisboa. Não foi essa a minha opção, de acordo com critérios também pedidos pela própria editora, de abarcar o conjunto da vida. De qualquer maneira, é assim, um bom princípio é o autor libertar-se, por exemplo, fazer o exercício de se libertar dos seus próprios preconceitos. Nós carregamos muitos preconceitos. Se for especialista numa determinada área, num tempo específico da história, não é? Exatamente. E quais são os nossos preconceitos? Nós podemos já ter uma avaliação prévia da ação daquela figura, podemos ser muito influenciados precisamente por outros estudos que já existam e que ou traçam uma narrativa muito elogiosa ou podemos ficar sensíveis a determinados boatos que existem em torno destas personagens, destas personalidades, sobretudo porque estamos numa época em que temos muitas pessoas que conheceram, que podem testemunhar, que podem trazer mais informação sobre o que foi a vida, a ação, o pensamento destas figuras, e portanto isso toca, isso afeta o autor. E não é fácil criar distanciamento, sobretudo quando se fazem entrevistas e quando há um contacto humano, para além do contacto com o documento escrito. Também influenciará, certamente, não é o meu caso, ter conhecido ou não o biografado. Eu não conheci o António Ribeiro pessoalmente, mas claro que me lembro dele muitíssimo bem até nas suas aparições públicas e na televisão, sobretudo. Mas libertar-nos dos preconceitos é essencial. Por outro lado, também pode haver a tentação de repetir, por uma questão de exaustão, aquilo que já foi contado. Não é necessariamente o melhor caminho. Muitas vezes o que está contado são petites histoires, não é? Que não acrescentam muito, depende do ângulo de análise que se quer dar. Outro princípio que me parece importante é não cair na tentação de reduzir acontecimentos que são muito complexos e centrá-los todos naquele protagonista. Muitas vezes o protagonista é mais um ator naquela trama, não é o autor principal. Independentemente disso, a biografia tem que ser contada a partir daquele sujeito, não é? Não pode ser contada a partir de outros. E fundamental parece-me ser também a questão de conhecer muito bem o contexto. Esse é um bom princípio. Muitas vezes deparamos com livros, isso é cada vez mais frequente, até porque também há muito uma biografia ficcionada agora, que está na moda, onde se fazem, por exemplo, recriação de diálogos. É muito difícil
fazer esse exercício sem de facto estar a incorrer num risco de recriação. Não temos gravações áudio que nos permitam recriar determinados diálogos e muitas vezes os autores fazem esse exercício. Mas eu falava no contexto e vou terminar. O contexto é importante por isto. Ao fazer uma biografia, nós não precisamos só de conhecer, por mais exaustivamente que se conheça, o nosso biografado. Nós precisamos de conhecer com um grau de detalhe muito forte, muito bem documentado, aquilo que foram os seus interlocutores. É curioso que há um historiador que ao fazer uma biografia do guarda, não era do guarda-mor, bem, mas num homem muito próximo do Henrique VIII, dizia que também era prelado, dizia que afinal ele não tinha feito uma biografia, tinha feito 46 biografias porque tinha sido obrigado a trabalhar o conjunto de todos os prelados que rodeavam esse biografado. E isto é muito importante. Estes bons princípios eu creio que são de salvaguardar na escrita da biografia. Já agora aproveito para desafiar aqui o nosso autor. Nós somos definitivamente influenciados por todos aqueles que ouvimos e que estiveram à volta do biografado, ou nem tanto? Eu fui influenciado negativamente. Quer explicar? Conhecia vários testemunhos, alguns escritos, outros orais, acerca do Padre Bacelar. Eu agora dir-vos-ia, desconfiem desses testemunhos, se é que os leram alguma vez ou os ouviram. Quase todos eles são incompletos, são parciais e, em alguns casos, são mentirosos. Eu não digo isto na biografia, mas posso dizê-lo agora, assim não me comprometo demasiado, uma vez que estou a escrever. Eu não conheci pessoalmente o Padre Bacelar, vi 2 vezes, há 30 e muitos anos, ainda não era professor na Católica. Foi já na fase final do seu reitorado e eventualmente já naquela fase em que ele, já não sendo reitor, ainda continuou na Católica por mais alguns anos. Vi-o em 2 colóquios em que assisti e que ele presidiu. Era o único conhecimento que tinha da figura dele. Eu quis fugir ao pitoresco, porque muitos testemunhos sobre o Padre Bacelar são pitorescos. Falam do seu gosto pelas papas de sarrabulho, falam do seu sotaque minhoto, falam do seu perfil de abade minhoto, seja lá o que isso for, e pouco mais às vezes dizem do que isso, não é? Eu fico na dúvida se quem diz isso está de facto a falar bem dele ou a falar mal dele. Às vezes talvez seja querer falar bem, falando do familiar, do pitoresco, que é muitas vezes a forma de nos distanciar mais do biografado, porque coloca-os tão próximos de nós que perdemos a noção de que são pessoas que fizeram coisas que nós não fizemos, e que são individualidades e que têm que ser tratadas dessa forma. Portanto, foi isto, repare, eu não conhecia quase nada da vida do Padre Bacelar, conhecia a sua obra filosófica muito parcialmente, conhecia a sua obra, digamos assim, que é a Universidade Católica, mas já não o conhecia no exercício de reitor, e por conseguinte ele era para mim uma figura um pouco distanciada no tempo, uma geração que não era a minha. Tinha feito coisas a que eu não tinha podido assistir, e por conseguinte foi de alguma forma descobrir uma pessoa bastante mais interessante do que aquilo que... Mas é mais vantajoso ter esse distanciamento? Não sei se é mais, se é menos. Repare, por exemplo, o Sartre, que fez uma biografia do Flaubert, dizia que a condição ideal para fazer uma biografia era não gostar nem desgostar do biografado. Ou seja, estar numa atitude de alguma forma receptiva, aberta, mas não suficientemente distanciada, porque uma grande distância poderia eventualmente impedir a compreensão daquilo que ele fez. Eu não sei dizer qual era a minha atitude em relação ao Padre Bacelar. No início não sei francamente dizer qual era. No final posso dizer que foi uma atitude, sem exagero, de grande admiração.
no sentido em que estou convencido que nas decisões que tomou quase sempre acertou. Não vou dizer sempre porque ninguém acerta sempre, mas quase sempre acertou. Esteve muitas vezes só, e muitas vezes só contra muita gente. Eu não digo isto na biografia, não seria talvez simpático dizê-lo, mas estou profundamente convencido que muitas das pessoas que o rodearam nos primeiros anos da Universidade Católica não só não gostavam dele, como queriam estar no lugar dele, e isto vale tanto para leigos como para clérigos. Fiquei com a sensação de ser alguém convencido que a missão que estava a levar a cabo tinha que ser levada a cabo, que ele estava a trabalhar para qualquer coisa que era maior do que ele, e isso justificava tudo aquilo que estava a fazer, e por conseguinte fiquei com uma impressão no final muitíssimo favorável acerca desta personalidade, deste personagem contraditório em todo caso. Não é uma estátua de bronze que se pode ver e admirar nas suas proporções, na sua, digamos, na sua harmonia clássica. É alguém profundamente contraditório, dividido, como todos nós somos de alguma forma, mas alguém muito grande ao mesmo tempo. Os dois têm obra publicada para além das biografias, mas em todo o caso acho que vale a pena, até por essa experiência, tendo escrito outras coisas, por aquilo que também conhece do que se passa fora de Portugal, fazendo essas comparações todas, grandes desafios naquilo que é escrever uma biografia em Portugal. Eu diria que é precisamente, escrever uma biografia em Portugal a partir de Lisboa. Lisboa tem particularidades, não vamos discorrer agora sobre o que é Lisboa, mas é um mundo próprio, é quase uma bolha em muitos aspectos, e sobretudo dentro das elites tem muitas particularidades. O meio católico por si, os vários setores católicos também são muito desafiantes na forma como interpretam, como projetam as suas memórias, e portanto escrever uma biografia neste contexto obriga a um posicionamento. Eu não tenho autoridade para não concordar com o Sartre, mas de facto discordo neste sentido. É assim, trazer um elemento de empatia, seja ela positiva ou menos positiva, para a biografia torna-se necessário. Porque temos que nos posicionar, vamos sempre fazendo escolhas, até para não ficarmos paralisados com tudo o que são os vários testemunhos. Aconteceu-me exatamente o mesmo que testemunha o professor Carlos Mourojão, a cruzar-me com muitos testemunhos que empobreciam do António Ribeiro. Fazer uma biografia neste contexto é um grande desafio. É sobretudo perguntar qual é a dignidade que eu quero trazer a esta personagem, a esta personalidade. São pessoas, estamos a lidar, essa é a diferença em relação a outros trabalhos, mesmo no meu caso como investigadora da área da história. A grande diferença é esta, é que numa biografia tudo o que é uma ausência marca profundamente o autor, desconcerta, torna-nos inseguros. Eu não sei preencher isto, eu não sei explicar isto porque me falta, sentimos mais faltas. Eu costumo dar o exemplo da rede de pescador, que no caso da biografia tem uma malha muito larga, onde os buracos são autênticos alçapões. Nós temos muito, eu fiquei com muito receio de não ultrapassar um grande buraco, e havia muitos. Nos outros tipos de trabalho, mesmo dentro da história, isso não se nota, não se coloca com tanta pertinência ao autor, não é? Se trabalharmos uma instituição, mesmo que seja na longa duração, é diferente. O problema daqui é, no meu caso, pelo menos foi assim que eu senti, não violar a dignidade de uma pessoa, correndo o risco de haver aspectos que não se sabem detalhar bem, não se sabem contar, e não creio que seja especial em relação ao do António, creio que será transversal, por exemplo, a questão dos afetos, a questão espiritual, a questão da doença e do corpo. Nós pensamos muito no pensamento e na ação, mas uma pessoa também é corpo, não é? Tem dores, está desconfortável,
o corpo faz parte da pessoa, não é? É bonito, é feio, isso também condiciona as relações pessoais, não é? E há elementos que a biografia é um exercício que obriga a estar sempre em reflexão. Não convém distanciar-nos muito. Se começamos a antipatizar com a personagem a meio, não sei como é que acaba, se calhar não se acaba a biografia. Portanto, é mais fácil criar alguma empatia e partir com essa disponibilidade para apreciar o que há de apreciar. Eu, para concluir, diria que escrever em Lisboa, fazer história em Portugal, e tenho aqui queridos amigos historiadores aqui a ouvirem-nos esta tarde. Em Portugal eu acho que é tudo difícil, e fazer história também é muito difícil, sobretudo porque há um pensamento dominante, há um politicamente correto que impede muitas vezes outras propostas. Em Portugal não se discute quase nada, e o melhor, o mais seguro, a aposta melhor é escrever o que outros já escreveram. Em Portugal é difícil fazer história recente, e quando eu digo recente estou a incluir todo o século XX, porque em Portugal temos um problema comparado com outros países que já digeriram os seus processos ditatoriais, os primeiros anos da democratização, as várias décadas de democratização. Portugal ainda continua com a mesma narrativa de sempre, e trabalhar, por exemplo, estes dois homens que cruzaram esse período é muito desafiante. Para mim, o que eu defendo sempre é dizer aquilo que realmente se impõe ao autor, não nos preocuparmos muito com a narrativa vigente, não é? Isto já é pequenino, quanto baste. Temos que começar a ser mais ainda mais, não é? Exatamente. Pergunto-lhe também, no seu caso, sobre desafios. Calculo que tenham sido também os quantos? Eu não sou de Lisboa. Não sou de Lisboa, eu sou do Porto, relativamente perto de Braga, de onde era o padre Bacelar. Braga tem várias relações com a minha família há muitos anos. Eu diria que há mais de uma centena de anos, embora a minha família não seja de Braga. Mas desloquei-me a Braga e mais do que ver a cidade propriamente, que eu conheço relativamente bem, procurei, uma vez que o padre Bacelar não é um citadino, ele vinha de uma aldeia próxima de Braga, de 10 ou 15 km de Braga, eu procurei perceber a paisagem do Minho, porque existe no padre Bacelar uma grande sensibilidade à paisagem. Não é evidente quando se lê o que ele escreve, mas quando se vê em pequenos textos, nomeadamente aquilo que eu referi, Meu Pai, um dos nossos cristãos, e outros textos do mesmo tipo, nós verificamos que há uma referência à paisagem minhota, às estações do ano, ao calor, à umidade no inverno, ao tipo de habitação, a habitação rural, nomeadamente, que se faz no Minho. Por exemplo, uma sensibilidade grande à paisagem religiosa, aos santuários. O padre Bacelar tinha particular devoção por Nossa Senhora de Bom Despacho, um santuário belíssimo que eu visitei, vos aconselho a visitar também, talvez numa altura onde não faça tanto calor como na altura em que eu lá estive, em que eu aguentei 40 graus ao sol para conseguir ver o santuário do exterior. Esse é um desafio, tentar percorrer os mesmos caminhos que o biografado percorreu, por exemplo? Sabe, nós não somos insensíveis à paisagem. A paisagem não é apenas aquilo que nós olhamos, ou aquilo que está, digamos, diante dos nossos olhos, é aquilo que entra pelos olhos dentro e, portanto, habita o nosso interior. O calor, a umidade, os cheiros, as cores, as árvores, as casas, as pessoas, tudo isso acaba por constituir o nosso próprio ser. Aliás, foi uma coisa que eu quis transmitir nesta biografia. É uma tese, não dou a vida por ela, como é evidente. Nenhuma tese merece que se dê a vida por ela, creio eu. Mas a individualidade do padre Bacelar é feita destas coisas todas, não é? Ninguém é indivíduo sozinho, por si só, é indivíduo com muita gente, com muitas coisas, com muitos acontecimentos. E foi isso que eu procurei reconstituir.
E essa minha visita ao Minho, agradeço no prefácio a várias pessoas que me guiaram nesses sítios, foi uma visita muito interessante porque a presença da paisagem minhota é constante no Padre Bacelar. Mesmo quando outro aspecto contraditório da sua vida, ele está sempre a ameaçar Dom António Ribeiro que se demite e volta para Braga. Eu demito-me e volto para Braga. E volto para as minhas aulas, para as minhas leituras, e cita São Tomás de Aquino, diz que continua a ler nas horas vagas, e por aí fora. Mas ao mesmo tempo, quando chega o final do seu mandato, ele quer continuar em Lisboa. E um jornal de Braga anuncia que ele vai voltar a Braga. Pois ele tem essa notícia recortada num papel, colada sobre um papel, e depois com uma nota em baixo, suponho para enviar à redação do jornal, em que diz: não, vai repartir o seu tempo por Braga e por Lisboa, onde continuará a trabalhar e onde manterá um gabinete na Universidade Católica com o presidente da Sociedade Científica. De modo que havia nele esta referência às origens e ao mesmo tempo aquilo que nos acontece a todos, me acontece a mim, que sou do Porto, mas vivo em Lisboa há 30 e muitos anos, em que estamos um pouco repartidos entre o passado que está sempre em nós e um presente que nos vai solicitando e nos vai distanciando desse passado. Bom, não sei se respondi, talvez não, mas não tenho Falou mais nada mais do biografado do que do biógrafo, e aqui hoje tentamos explorar também os desafios de quem escreve biografias, e vamos aqui a mais um, que é também um desafio certamente, nesta teia que se vai construindo, em que durante anos estamos a tentar entrar na vida de uma pessoa, conhecer quem o rodeou, aceder a fontes, aceder a espólios, a arquivos. Como é que se para? Quando é que se para? É preciso saber parar, e o investigador tem sempre muita dificuldade em dizer: este é o momento em que eu não posso ver mais nada porque não cumpro o meu prazo de entregar e de concluir e de escrever. Para-se, não há uma regra para parar, não é? A regra deve ser uma consciência muito profunda desde o primeiro dia, desde o primeiro contacto, desde a primeira linha que se escreve para aquelas pessoas que vão escrevendo ao mesmo tempo que vão fazendo a pesquisa. Este livro para mim foi uma novidade desse ponto de vista. Eu normalmente nos outros trabalhos que faço investigo e depois escrevo, e aqui fui escrevendo e investigando, muitas vezes reescrevendo. A regra é, por mais papéis que eu tenha, eu não vou conseguir uma visão totalizante. Eu não me vou fundir com a personagem, com esta personalidade. E nota-se aqui uma ambiguidade no meu discurso. Eu chamo personagem, chamo personalidade, porque isto é um exercício de distância, não é? Ao mesmo tempo que é uma pessoa, aqui eu estou a contar uma história. Essa história, por mais segurança que os papéis, os testemunhos, as entrevistas nos possam trazer, e trazem em certa medida, devemos ter muito presente que é uma visão, é a nossa, é aquilo que conseguimos captar. E volto outra vez à questão dos preconceitos, não é? A nossa falta de sensibilidade para uma determinada matéria pode não nos deixar ver aquilo que está lá e que outro autor, outra pessoa vai captar. A questão da paisagem, estava a escutar o professor e estava a pensar que no caso do António Ribeiro é exatamente também, e se calhar com todos nós, muito marcado por essa paisagem da infância. E isso nota-se, aliás, muito bem. E isto está aonde? Nota-se muito bem, eu ia dizer, nota-se muito bem, por exemplo, naquilo que nos contam que era a sua falta também de à vontade em ambiente de salão. Ele, que era um homem profundamente diplomático e agradável em meios oficiais, com um fácil contacto com a população nas suas saídas pastorais, tem um desconforto muitas vezes em ambientes de Lisboa, será por acaso, que vem de facto também das suas origens. A Joana pode-me perguntar, mas isso está documentado? E eu tenho que lhe dizer, olha, não, isto é uma coisa que se capta, não é uma lente que nós temos para perceber,
E temos que nos posicionar, temos que perder tempo. Hoje em dia a nossa sociedade não facilita o apelo a pensar, não é? Temos que escrever muito depressa, temos que fazer tudo muito depressa. Mas é preciso parar e pensar, temos que olhar como alguém que está a fazer uma escultura ou a pintar, de vez em quando precisa de Aqui na Feira do Livro também temos tempos para acabar de cumprir, só temos um minutinho final. Passo aqui a palavra com uma provocação final. Voltava a fazer, se fosse desafiado por uma outra biografia, por exemplo, voltava a este género, biografia? Voltava sim, mas não para qualquer biografia. Agora deixe-me dizer uma coisa, eu concordo com quase tudo aquilo que foi dito. Na investigação há um momento em que é preciso parar. Eu tenho quase a certeza que parei no momento certo. Ou seja, eu cheguei a um ponto em que disse, por mais que eu venha a ler, já sei tudo aquilo que eu consigo saber acerca do quadro Bacelar. E, portanto, por mais que eu leia, o que eu vier a ler a mais não me dirá nada de novo em relação àquilo que eu já sei. E foi nesse momento que eu fiz, digamos assim, a paragem nas minhas leituras. Tive muitas leituras, devo dizer que agradeço, nomeadamente ao Manuel Clemente, que pôs à minha disposição toda a documentação que existe no Patriarcado sobre a Universidade Católica. Provavelmente serei o único que a teve na mão, não a li toda porque ela é imensa, mas pude ler aquilo que quis, sem qualquer reserva, fotocopiei o que achei que devia fotocopiar, também sem qualquer reserva, e uma futura história da Universidade Católica terá que passar por uma consulta atenta daquela documentação, porque algumas das histórias que aí se contam não são exatamente aquilo que aconteceu. Temos que terminar. E temos que terminar muito bem. Eu também agradeço aos autores, agradeço novamente o convite à Universidade Católica, à Fundação Amélia de Melo, e agora convido todos a lerem a nossa coleção ainda em construção e a fazer o julgamento destas histórias de vida que nós tentámos aqui contar nestas biografias. Boa tarde a todos e obrigada.